No dia 28 de julho de 2026, terça-feira, um terremoto de magnitude 7.1 sacudiu o sul do Japão. Prédios desabaram, um shopping teve parte da estrutura destruída e mais de 45 mil casas ficaram sem energia. Mas o mais impressionante não é só a força do tremor, é o fato de que essa mesma região já tinha vivido isso antes, há exato 10 anos. E o que aconteceu entre um terremoto e outro é o verdadeiro assunto desse vídeo. Fala pessoal, aqui quem fala é Gabriel Melo e eu já te convido a se inscrever no canal e deixar o like para ajudar com o nosso projeto. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre o terremoto que atingiu o Japão nessa terça-feira, entender os números, o contexto histórico da região e principalmente por que o Japão, sendo um dos países que mais tremem no mundo, consegue lidar com isso de um jeito que a maioria dos outros países não conseguiriam. O terremoto teve magnitude preliminar de 7.1 na escala Richter e atingiu a província de Kumamoto na ilha de Kyushu, no sudeste do Japão, na tarde de terça-feira no horário local. O epicentro ficou a apenas 10 km de profundidade, o que é considerado um hipocentro raso, e é justamente isso que faz um terremoto ser sentido com muita mais intensidade na superfície, mesmo sem ser o maior já registrado em magnitude. Segundo a imprensa japonesa, pelo menos 12 residências desabaram completamente na região de Kyushu e outras ficaram parcialmente destruídas. Em Kashima, um shopping chamado Aion Mall teve o segundo andar desabando, deixando pessoas presas nos escombros. As equipes de resgate trabalharam para tirar essas pessoas de dentro da estrutura. Cerca de 45 mil residências e estabelecimentos ficaram sem fornecimento de energia elétrica na província. A Agência Meteorológica do Japão chegou a emitir um alerta de tsunami para as áreas costeiras próximas, prevendo ondas de até 1 metro. Felizmente, o alerta foi cancelado menos de 2 horas depois, sem registros de ondas significativas. Depois do tremor principal, houve réplicas de magnitude 5.6 e 4.9, o que é esperado depois de um evento sísmico dessa magnitude. Foi mais ou menos a Terra se ajustando ali de novo. A primeira-ministra japonesa Sanae Takaichi confirmou em coletiva de imprensa que havia vítimas, incêndios em algumas áreas e danos a estradas, pontes e edifícios. Segundo ela, a prioridade do governo no momento era o resgate das vítimas e o atendimento às áreas mais afetadas. Takaichi também pediu que a população das áreas afetadas permanecesse em alerta, já que existe o risco real de novos tremores fortes nos próximos dias. A Agência Meteorológica do Japão reforçou esse mesmo aviso, pedindo atenção redobrada, especialmente nos 2 ou 3 dias seguintes ao terremoto principal, com o risco se estendendo por cerca de 1 semana. E esse alerta não é exagero nem protocolo padrão, rapaziada. É basicamente o mesmo cenário que se repetiu em 2016, quando o primeiro terremoto foi seguido por um segundo, ainda mais forte, 2 dias depois. É exatamente por isso que ninguém em Kumamoto está tratando esse alerta como rotina. Para vocês terem uma ideia do tamanho da operação em curso, mais de 150 mil moradores foram orientados a deixar suas casas e alguns levantamentos chegam a apontar até 300 mil pessoas aconselhadas a evacuar a área de risco. Desde o tremor principal, a Agência Meteorológica do Japão já tinha registrado dezenas de réplicas, chegando a mais de 60, com a intensidade variando bastante. A maioria fraca, mas o suficiente para manter todo mundo em estado de alerta. A operação chegou a afetar até a economia local, de forma imediata. A fabricante de semicondutores TSMC retirou funcionários de suas unidades da região por precaução, e empresas como a Sony e Fujifilm fizeram o mesmo em suas fábricas. Os trem-balas Shinkansen, que são praticamente um símbolo de pontualidade e segurança no Japão, tiveram a circulação suspensa, e o aeroporto de Kumamoto fechou as pistas para inspeção estrutural antes de qualquer novo pouso ou decolagem. Nenhuma anormalidade foi detectada nas usinas nucleares mais próximas, o que era um dos primeiros pontos verificados pelas autoridades logo após o tremor. A gente aqui no Brasil meio que naturalizou a ideia do terremoto no Japão. O país é um dos lugares que mais tremem no mundo, e a fama que ele carrega é que, apesar disso, raramente vira uma tragédia de verdade, porque a construção japonesa é rigorosíssima com a norma antissísmica. Mas tem um detalhe que torna esse terremoto de hoje especialmente pesado para quem é de Kumamoto. Essa não é a primeira vez. Em abril de 2016, exatamente nessa mesma região, foi atingida por não um, mas 2 terremotos fortes com um intervalo de só 2 dias entre eles. O primeiro teve magnitude 6.2 e tirou a vida de pelo menos 9 pessoas. 2 dias depois, quando a cidade ainda estava em choque, veio um segundo terremoto, esse de magnitude 7.3, maior do que o de hoje, que derrubou prédios que já tinham sido enfraquecidos pelo primeiro tremor, incluindo um dormitório universitário e conjuntos residenciais inteiros. Ao todo, os 2 terremotos de 2016 tiraram a vida de 273 pessoas e deixaram mais de 2.800 feridas. Um hospital chegou a ficar comprometido pela estrutura e médicos precisaram retirar pacientes
pacientes às pressas no escuro. Mais de 90 mil pessoas foram evacuadas na época. Ou seja, para quem viveu esse momento em 2016, o terremoto de hoje não é só mais um tremor, é reviver um trauma que a cidade inteira carrega há uma década. E é justamente por causa desse histórico que faz sentido entender por que essa região específica é tão instável geologicamente. O Japão inteiro fica sobre o chamado Anel de Fogo do Pacífico, uma extensa faixa que contorna o Oceano Pacífico, onde 4 grandes placas tectônicas se encontram e se empurram constantemente. Essa fricção entre as placas que gera boa parte dos terremotos e vulcões do planeta. O Japão sozinho concentra cerca de 20% de todos os terremotos de magnitude 6 ou superior que acontecem no mundo, apesar de ser um território relativamente pequeno. Kumamoto especificamente ficou numa área cruzada por diversas falhas geológicas ativas, o que explica por que a região já teve mais de um evento sísmico de grande magnitude em anos recentes. Isso não é falta de sorte nem coincidência, é geografia, e é exatamente por isso que o país investe tanto e continua investindo tanto em prevenção. E já que a gente está falando de magnitude o vídeo inteiro, vale um parênteses rápido sobre a escala Richard, que é a mais conhecida popularmente. Ela não é uma escala linear, é logarítmica. Isso quer dizer que cada ponto inteiro representa uma energia liberada cerca de 32 vezes maior do que o ponto anterior. Ou seja, um terremoto de magnitude 7 não é um pouco mais forte do que de uma magnitude 6. Ele libera dezenas de vezes mais energia. É por isso que a diferença entre o terremoto de hoje de 7.1 e o segundo terremoto de 2016 de 7.3 parece pequeno no papel, mas na prática pode significar uma diferença enorme de destruição. E é também por isso que terremotos abaixo de magnitude 4 quase nunca fazem noticiário. A energia liberada é uma fração pequena do que vira manchete. Terremotos dessa magnitude costumam gerar reação rápida da comunidade internacional, mesmo quando o país afetado, como é o caso do Japão, já tem estrutura própria de resposta à emergência bem desenvolvida. Órgãos como o Serviço Geológico dos Estados Unidos monitoram terremotos de grande magnitude em tempo real no mundo inteiro e frequentemente publicam a magnitude preliminar minutos depois do evento, muitas vezes antes até da própria imprensa local conseguir confirmar. Isso mostra como o monitoramento sísmico hoje é uma rede global, não é isolada por país, o que ajuda inclusive países vizinhos a se prepararem rapidamente para um possível tsunami, caso o alerta se confirme, é claro. Além do número de vidas perdidas e de feridos que costumam ser o foco principal da cobertura, um terremoto desse porte carrega um impacto que demora mais para aparecer. A reconstrução. Depois dos terremotos de 2016, por exemplo, o icônico castelo de Kumamoto, um dos 3 castelos mais importantes do Japão ao lado do castelo de Himeji e do castelo de Matsumoto, ficou seriamente danificado e o processo de restauração se estendeu por anos. Estradas, pontes e linhas de trem também costumam levar meses para voltar ao normal, e o comércio local sente esse impacto de forma prolongada, muito depois de a notícia sair do noticiário internacional. E é um lembrete de que a cobertura de um desastre natural costuma acabar rápido para quem está de fora, mas a recuperação de quem vive lá é sempre um processo muito mais longo. E aqui entra o que eu acho mais interessante de trazer para vocês. Mesmo com um terremoto dessa magnitude atingindo justamente uma região que já foi devastada há 10 anos, o número de vítimas fatais confirmadas até agora é baixo, se comparado, claro, ao histórico de 2016. Isso não é sorte, é o resultado direto de décadas de investimento em 3 frentes. Primeiro, a norma de construção. Depois dos terremotos de 2016 e de vários outros ao longo da história japonesa, o país revisou repetidamente seu código de construção civil, exigindo que prédios novos e cada vez mais os antigos também sejam reforçados para resistir a tremores fortes sem desabar completamente, mesmo que fiquem danificados. Segundo, o sistema de alerta antecipado. O Japão tem uma rede de sensores sísmicos espalhada pelo território que consegue detectar as primeiras ondas de um terremoto, que são as mais fracas e viajam também e se propagam também mais rápido, e emitir um alerta poucos segundos antes das ondas mais fortes e destrutivas chegarem. Esses segundos, que parecem pouco, são suficientes para trens pararem automaticamente, elevadores abrirem as portas no andar mais próximo e pessoas se abaixarem embaixo das mesas antes do tremor mais forte bater. Terceiro, o treinamento da população. Simulados de terremotos são parte da rotina escolar japonesa desde muito cedo. É comum que crianças pratiquem desde pequenas o que fazer no momento de um tremor, e isso vira reflexo, não pânico. Em setembro, todos os anos, o Japão realiza Dia da Prevenção de Desastres, uma data que existe desde 1960 e que mobiliza escolas, empresas e órgãos públicos num simulado nacional. Não é um evento pequeno,
é treino de um país inteiro. E tem um quarto ponto, menos falado, mas igualmente importante: a cultura de manutenção contínua. Não adianta só construir um prédio seguindo a norma antissísmica uma vez. O Japão tem um sistema de vistoria e reforço estrutural periódico, principalmente em prédios públicos como escolas e hospitais, que são frequentemente os primeiros a serem reforçados quando uma nova geração de normas de segurança entra em vigor. Isso significa que um prédio construído há 30 anos, muitas vezes, já passou por reforço estrutural mais de uma vez, mesmo sem ter sofrido dano visível. Mas aí fica a questão: o Brasil está em risco? Uma pergunta que sempre aparece nos comentários quando a gente fala de terremoto. E o Brasil corre o risco de algo parecido? A resposta curta é muito pouco provável. E o motivo também é a geografia. O Brasil fica bem no meio da placa sul-americana, longe das bordas onde as placas se encontram e se atritam. Essa fricção nas bordas que gera a maioria dos terremotos fortes no mundo, como no caso do Japão. Mas isso não quer dizer que o Brasil nunca sente tremor nenhum. De vez em quando acontecem abalos pequenos, principalmente ligados a falhas geológicas internas ou até atividade de mineração em algumas regiões. Mas a intensidade não chega perto do que um país como o Japão enfrenta rotineiramente. É basicamente a diferença entre morar no meio de uma placa e morar bem na fronteira entre duas. As equipes de resgate seguem trabalhando para tirar as pessoas presas nos escombros em Kashima, e o balanço de vítimas ainda estava sendo atualizado no momento em que esse vídeo foi feito. De qualquer forma, fica um registro importante. Kumamoto já provou há 10 anos que sabe se reerguer depois de uma tragédia sísmica, e o jeito como o Japão como um todo lida com desastres naturais, não evitando que aconteçam, porque isso é geograficamente impossível, mas se preparando para que eles destruam o mínimo possível. Isso é um exemplo real de como a prevenção estrutural salva vidas, mesmo quando a natureza não dá escolha. Fica também uma reflexão que vale para qualquer lugar no mundo, mesmo fora da zona sísmica. Prevenção nunca é gasto à toa, é investimento que só mostra o valor dele no dia em que ninguém queria precisar usar. E se depender do histórico dessa região, os próximos anos vão ser mais uma vez de reconstrução, só que dessa vez com uma década a mais de aprendizado acumulado desde a última tragédia. Bom pessoal, eu vou ficando por aqui. Se você curtiu entender esse tipo de assunto com mais profundidade, deixa o like e comenta o que achou, e já se inscreve aqui também no canal. Sempre que possível traremos temas em alta como esse. Valeu pessoal, e até o próximo vídeo. Valeu, até mais!